54ª reunião deliberativa extraordinária da Comissão de Constituição, de Justiça e de Cidadania. Havendo o número regimental, declaro aberta a presente reunião. Em apreciação, a ata da 53ª reunião extraordinária, realizada em 26 de novembro, de acordo com o ato 123/2020, está dispensada a leitura da ata. Os senhores deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovada. Informo que o expediente se encontra na página da comissão. Informo que, por acordo, todos os requerimentos de obstrução foram retirados, mantendo-se direito de manifestação de liderança e também discussão de 5 membros de cada lado. E após, mantido o painel para apreciação dos itens de consenso da próxima pauta, acrescido do item 2, ao qual mantém-se o direito à obstrução com a limitação de leitura e vista do parecer. Aí as bancadas vão nos informando os itens de consenso para que possamos dar a leitura final ao final da primeira pauta. Passamos uma lista no grupo do WhatsApp. Obrigada, presidente. Eu considero que hoje nós temos uma grande oportunidade aqui de fazer justiça, porque a ciência ela é inequívoca, não é uma questão política, não são políticos ou juristas que irão defender quando começa a vida. A vida humana, segundo a ciência, começa na concepção. E a partir do momento em que o óvulo é fecundado, forma-se um novo ser humano, único e irrepetível, com um DNA próprio e distinto, que jamais se repetirá na história. Cada célula carrega o potencial completo de um indivíduo que, dado o ambiente e o tempo necessários, se desenvolverá plenamente. Negar proteção a essa vida é ignorar não apenas a ciência, mas também a nossa obrigação moral de defender o indefeso. Mas o que nós estamos analisando aqui é a constitucionalidade e a admissibilidade de uma proposta de emenda à Constituição. E, ao nosso ver, a nossa análise é plenamente cabível, né, essa PEC aqui na CCJ, em que pese tenham pessoas que discordem, porque hoje nós temos uma cultura da não-vida. Acho que eu já falei isso aqui, mas vou repetir. Uma vez conversando com uma pessoa, ela me falou que ela defendia o aborto não por questões de direitos das mulheres, enfim, uma pessoa bem esclarecida, inclusive, que eu estava conversando. Ela falou que defendia porque ela achava que existem pessoas que sofrem muito na vida e que era melhor não nascer. Eu falei, mas como que você pode achar que a não-vida é melhor do que a vida mesmo que com sofrimento? Então, no fundo, esse é o pensamento de alguns que a todo custo defendem a morte, né? E isso é um precedente muito ruim para a nossa sociedade. Por isso que, sim, esse é um debate necessário, um debate urgente aqui nessa casa, um debate que a sociedade sempre pede para que a gente tome providências, porque existem, inclusive, outros órgãos que não são representantes do povo, querendo usurpar as nossas competências legislativas para tratar sobre esse assunto. Eu já falei muitas vezes aqui a deputados que se opõem a esse nosso posicionamento, que eu, inclusive, aceito perder aqui dentro dessa casa, no voto democrático dos representantes eleitos, mas não podemos perder por subterfúgios, por outros órgãos que não são representantes eleitos do povo, querendo decidir por nós. Onde não há respeito pelo início da vida, abre-se espaço para todo tipo de atrocidades. Defender a vida desde a concepção não é apenas uma escolha ética, mas uma necessidade civilizatória. É um compromisso com a verdade, com a justiça e com os valores que moldaram a nossa nação. O Brasil, que tantas vezes se levantou em defesa da vida e da família, não pode ceder às pressões de uma cultura que desvaloriza o ser humano
e trata a morte como solução para problemas sociais. A aprovação desta emenda não é apenas um ato de coragem, é uma declaração de que valorizamos a dignidade humana com todas as suas etapas. E agora eu vou dar uma parte do meu tempo para a deputada Dani Cunha. Muito obrigada, deputada Júlia Zanata, pela sua grande gentileza. Bom, senhoras e senhores deputados, o que estamos tratando aqui hoje é da admissibilidade de uma PEC, que nem deveria ter debate de mérito, já que em seguida a aprovação na CCJ irá para uma comissão especial, onde aí sim o mérito será devidamente tratado. A antecipação desse debate busca contaminar o devido processo legislativo. Mas já que querem tratar de mérito, não vamos nos furtar a isso. Do que se trata essa PEC? Simplesmente dar ao nosso ordenamento jurídico o exato texto que figura na Convenção Interamericana de Direitos Humanos, que fala o seguinte no seu artigo 4º, inciso 1. Toda pessoa tem o direito que se respeite a sua vida. Esse direito deve ser protegido pela lei e, em geral, desde o momento da concepção. Ninguém pode ser privado da vida arbitrariamente. Esse texto está, pela proposta dessa PEC, sendo introduzido no nosso ordenamento jurídico, para que possamos respeitar a convenção da qual o Brasil é signatário. Ou será que essa convenção só serve de acordo com a conveniência ideológica de determinados artigos? Essa convenção claramente é contra o aborto, contra a ideia de que o feto é parte do corpo da mulher, que pode ser descartado arbitrariamente como um corte de unhas ou de cabelo. É disso que estamos a tratar. O aborto é nada mais, nada menos que o assassinato de um bebê indefeso. Quem defende o aborto é cúmplice desse assassinato. Não se trata de religião, se trata exclusivamente de respeito à vida, previsto na Convenção Interamericana. Um ateu pode respeitar a vida, da mesma forma que um cristão ou um espírita. É preciso acabar também com essa argumentação falaciosa de que essa PEC impede a fertilização. Não tem nada a ver, pois a concepção se dá quando o feto é iniciado em condições de desenvolvimento dentro do ventre da mãe. Um embrião congelado não é um feto em formação. Ele só será depois que estiver devidamente iniciada a sua formação no ventre da mãe. Aqui, o que se discute de verdade é quem é a favor do aborto que deve votar contra essa PEC, sem dúvida alguma. Mas aqueles que, como eu, são radicalmente contra o aborto, devem, em respeito à vida e à Convenção Interamericana de Direitos Humanos, votarem sim a essa PEC. Eu voto sim e peço o voto de todos que respeitam a vida. Muito obrigada, deputada Júlia. Muito obrigada, presidente. Para a deputada Coronel Fernanda. Só liberar. Bom dia a todos. Presidente, eu fiquei até emocionada com a fala da nossa colega que acabou de falar isso, só que eu fico emocionada das palavras serem tão contundentes, né? Aqui, porque na prática isso não acontece. Quando o texto proposto define que a vida é na concepção, isso é importante para que todo brasileiro, todo cidadão, tenha o direito do futuro. O aborto hoje ele virou uma pauta como se fosse qualquer objeto que estivesse jogando fora. E não é, é uma vida. As mulheres hoje estão morrendo, não é porque está gestante, não, ou porque gerou um filho. Elas estão morrendo porque não têm atendimento dignos nos postos de saúde. Morrem de câncer porque não conseguem ter acesso aos exames preliminares. Morrem no parto porque ficam esperando horas e horas, até não aguentar mais, para ter seus filhos, porque no Sistema Único de Saúde, ela tem que ter um parto normal. Enquanto que no sistema privado, ela pode escolher qualquer tipo de forma de parto. A concepção da vida aqui, gente, é para dizer que nós estamos vivos. Para quem nunca sofreu um aborto, e eu posso falar muito bem, tranquilamente, porque eu já sofri um aborto em serviço. Não foi um aborto provocado ou porque o ser que estava na minha barriga era algo ruim. Pelo contrário, eu protegi meu filho até onde eu tive condições, mas infelizmente eu perdi ele. E me doeu, eu senti isso durante muitos anos. As mulheres que não são amparadas por causa de um aborto
sofrem consequências pro resto da sua vida. Então parem de falar que aquela criança pequena que não consegue se defender é algo que eu posso jogar fora a qualquer momento, como uma folha, como um objeto, como o meu cabelo que eu posso cortar e crescer, como a minha unha que eu posso cortar e crescer. Aquele ser que está lá, ele já tem vida. E a vida começa aí na concepção. A vida não começa quando você tem esse filho e você vê o primeiro choro dele. Até quando a vida daquelas pessoas que a gente não está vendo não tem importância. Só tem importância a vida daqueles que estão próximos da gente. Só tem importância a vida do nosso parente, do nosso amigo, do nosso colega de serviço. Agora, aquela criança que está no útero de uma mãe, numa concepção, essa não tem importância, porque ela não tem voz ainda. Vida de marginais tem voz. Aí ninguém quer uma pena severa. Vida de marginais tem voz. Os presídios têm que estar perfeito, tem que ter ar-condicionado, comida de primeira, tem que ter defensoria pública para defender bandido. Mas nós não temos hoje uma saúde pública que cuida da mulher da forma que ela merece. Em vez de estarem aqui brigando contra esse texto, nós deveríamos estar unidos para cobrar do Ministério da Saúde um tratamento digno para as mulheres, para que elas pudessem acompanhar a sua gestação do início ao fim. E mesmo aquelas mulheres que sofreram violência tivessem um tratamento digno, com uma equipe capacitada. E não simplesmente dizer que a morte daquele ser que não tem voz vai resolver a vida da mulher, porque não vai. Toda mulher que já sofreu um aborto sabe as consequências de sofrer um aborto. Sou mãe de 4 filhos e tive um aborto. Um aborto em serviço enquanto comandando uma viatura. Não foi um aborto provocado porque estava me incomodando, não. Infelizmente, eu não tive essa criança. Que se eu tivesse, seria a minha maior alegria. Mas parem de usar a vida que Deus deu a cada um aqui para definir o futuro de outros que estão vindo aí. Parem com isso. Ouça as mulheres que sofreram um aborto. Ouça as mulheres que estão até hoje sofrendo problemas por causa de um aborto. Procure ajudar essas mulheres a ter um tratamento na rede pública de saúde com mais qualidade. Vamos trabalhar pela saúde dessas mulheres para o combate do câncer. Vamos cuidar dessas mulheres desde a hora que ela sabe que ela está esperando um filho. E não simplesmente batalhar dia e noite aqui para justificar que a mulher pode fazer o que ela quer com o corpo dela. Ela pode fazer o que ela quiser, desde que ela não comprometa a vida de outro. E se essa criança que não tem voz, que é que a maioria está dizendo que não tem vida, então vocês também não deveriam estar aqui, porque vocês não poderiam estar existindo. Porque se vocês estão aqui hoje, foi porque alguém acreditou nessa vida. Então, presidente, eu peço aos colegas que aprovem esse projeto. Nós precisamos decidir e dizer para o povo brasileiro que a vida começa assim na concepção, porque é na concepção que os direitos deles vão ser garantidos e respeitados. Esse é o meu pedido para todos os parlamentares e para as mulheres. Mulheres, a vida foi dada como uma dádiva para nós. Só nós podemos dar a vida. Agora, se vocês querem rejeitar a dádiva que Deus te deu, sinto muito. Sinto muito. Vocês vão colher a dificuldade que vocês vão reservar no resto da sua vida. Porque enquanto vocês estão novas, vocês vão achar que fizeram a escolha certa. Mas na idade, vocês vão ver como essa decisão contrariou a sua saúde mental e física. E passo a palavra, presidente, para o meu amigo Marcon. Obrigado, Coronel Fernanda. Parabéns pela fala. Presidente, só para deixar uma coisa clara, parece-me que nós estamos na Comissão de Constituição e Justiça. Talvez eu não tenha a certeza, porque o discurso que a colega de esquerda fez, trazendo vários pontos, colega Cris, que não fazem o menor sentido no projeto que aqui está. Se cria uma narrativa baseada em factoides mentirosos,
para que a opinião pública fique contra um projeto. Eu vou ler o artigo 5º, que está escrito, que nós estamos julgando se isso é constitucional ou não, para que as pessoas de casa não fiquem poluídas com o discurso de ódio vindo da extrema esquerda. No artigo 5º do projeto, o único artigo diz o seguinte: todos são iguais perante a lei. Acho que até aqui tudo certo, acho que não há discussão. Sem distinção de qualquer natureza, ou seja, branco, preto, católico, tudo certo. Garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida. Até aqui tudo certo. Desde a concepção, a liberdade, a igualdade, a segurança e a propriedade, nos termos seguintes. É isso que a gente está discutindo. Ninguém aqui está discutindo o fim de tratamento com célula-tronco. Ninguém aqui está discutindo nada. Se falou um monte de mentira por 15 minutos incessantemente. As mentiras são tão grandes que tentam colocar em nós da direita a pecha, melhor dizendo, de defensores de estupradores. Mas, Coronel Fernando, eu te pergunto, se tiver uma PEC aqui, um projeto de lei, aumentando a pena para estupradores, como nós votaremos? Favoráveis. Como aquela deputada que falou por 15 minutos trazendo mentiras votará? Contrária. Esse é o histórico. Nós tivemos uma votação ano passado aqui na casa para aumentar a pena de latrocida. O cara que entra para roubar, entra na sua casa para roubar. Como a deputada votou? Adivinha? Contra. Mas o bebê, esse bebê aqui que ela chama de boneco, que é uma representação de um ser humano, com cabeça, pernas, braço, uma alma por trás. Isso aqui para ela é um boneco. Esse aqui não merece ter qualquer... É um lixo. Isso aqui para ela é um lixo. Não merece ter qualquer chance de sobreviver. Mas o estuprador da menina que ela diz defender... Opa! Esse merece. Porque esse tem direitos, comidinha quente, colchãozinho, né, bem bonitinho, um tratamento VIP na penitenciária. Ai de quem quiser aumentar a pena do estuprador, porque a turma do PSOL e da extrema esquerda estará aqui para defendê-los. Eu não consigo entender a lógica, Coronel Fernanda, de quem defende marginal e acha que bebê tem que morrer. Para mim é inconcebível uma coisa dessa. Mas, com certeza, aos olhos de quem é sério nesse país, nós estamos fazendo o trabalho correto. Vamos aprovar esse projeto com a maioria, porque aqui é democrático e as pessoas não caem em falácias da extrema esquerda. Devolvendo agora para minha colega, Coronel Fernando. Só para complementar, nós temos aqui um bebezinho. Para quem não sabe como acontece um aborto, para as pessoas que defendem tanto a vida, um aborto não é só você ter vontade de tirar essa criança e tirou. Primeiro, você tem que matar essa criança dentro da sua barriga. Ou com uma medicação, que vai lhe fazer muito mal, ou com uma agulha. Essa criancinha aqui tem braço. E se vocês tiverem coragem de fechar os olhos e imaginar como é que está sendo morta essa criança, arrancando pedaço por pedaço. Pedaço por pedaço. Primeiro arranca o bracinho, depois arranca a perninha, depois eles puxam a cabeça, picotam a criança e depois, no final, sugam o que sobrou. É bonito a gente pegar a criança sorrindo, grandinho no braço da gente e balançar ela para lá e para cá. Mas difícil é você não se colocar como responsável por isso. Será que, se essa criança tiver com 6 meses, eu aceito arrancar o bracinho dela? A perninha? Ah, ela está andando. Uma criança que já está andando, gente. Tem vida também. O que vocês acham da gente começar a cortar a perna de criança também? Qual que é a diferença? Eu quero que vocês me digam. Qual é a diferença? A diferença é que a criança que a gente está vendo, ela vai chorar. Nós vamos ver o sofrimento dela. Mas essa criança pequenininha aqui, ninguém vai ver o sofrimento dela, não. Você não tem noção do grito dela, do choro dela.
do que ela vai passar. Será que vocês conseguem assumir a responsabilidade de arrancar pedaço por pedaço dessa criança? Não é a concepção? Será que as pessoas que defendem aí o aborto estão disponíveis a se colocarem como exemplo para a gente começar a arrancar suas perninhas, seus bracinhos? Ou isso só é para prender alguém? Eu estou vendo muito deputado dando risada, mas eu defendo a vida. Sou mãe de 4, sou avó de 3, perdi minha neta dentro de uma UTI após o parto da minha nora. Minha neta foi condenada à morte na barriga da mãe dela por um problema de saúde. Mesmo assim, a minha nora levou a gestação até o último dia. E minha neta morreu na mão da minha nora, dentro de uma UTI. Então eu sei o que é o sofrimento de um aborto. Eu sei o que é o sofrimento de perder uma criança linda, maravilhosa, com problema de saúde. Mas com coragem, a minha nora foi um exemplo para mim. Coragem levou a gravidez até o último. Porque ela acredita na vida, ela defende a vida. Se a vida de uma criança dessa que vocês estão arrancando a perna, a cabeça, o coração, não servem, então vocês também não têm que estar vivos. Porque a gente vive é para servir, a gente vive é para defender a vida, a gente vive é para atender o próximo. A concepção que está aqui nesse artigo nada mais é do que dizer para os brasileiros: nós temos direito de estar vivo desde a nossa concepção. Obrigada. Deputado Gilson Marques. Presidente, o deputado Diego Garcia me solicitou a gentileza de uma parte de 5 minutos, que eu tenho um compromisso aí. Eu vou dar o tempinho para ele e depois eu dou sequência na minha fala. O deputado Diego, ele está inscrito para falar. Não quer utilizar já como teu tempo de discussão? Daí permuta? Que daí já conta como teu tempo de discussão, deputado Diego. Pode ser dessa forma? Pode ser. Então tá. De minha parte, ok também, Ok, presidente. obrigado. Então, obrigado, deputado Gilson, pela gentileza. E eu queria reforçar, presidente, aquilo que o deputado Macron já fez questão de destacar também. A alteração que está sendo feita no artigo 5º da nossa Constituição é, na verdade, a inclusão de uma palavra. A palavra desde a concepção. Tudo isso que nós estamos ouvindo aqui o tempo todo, pelos parlamentares que são contra o avanço dessa PEC, é balela, é conversa para boi dormir, porque nós não estamos tratando de nada disso que eles estão trazendo como argumentos para se posicionarem contra a aprovação dessa PEC, a PEC da vida. É importante destacar, nós fizemos um trabalho há anos atrás, fazendo um resgate histórico, deputada Cristonieto, relatora, dos nossos constituintes, quando debatiam e discutiam justamente, através de várias emendas que foram propostas pelos parlamentares constituintes à época, debatendo justamente o artigo 5º e se seria necessário, de fato, a inclusão dessa frase, já em 1988, da palavra desde a concepção. Nos anais da casa, há os registros que os parlamentares reforçaram e disseram que isso seria redundante. Não havia necessidade, porque o entendimento e o consenso entre o parlamento naquela ocasião foi de que estava claro que a inviolabilidade do direito à vida protegeria e impediria qualquer hipótese de aborto. Por que a necessidade da inclusão nesse tempo? É justamente por conta do malabarismo que vem sendo feito, do ativismo judicial que vem sendo feito, buscando violar esse direito, buscando avançar na agenda pró-aborto do nosso país, como o caso da ADPF 442, apresentada pelo partido PSOL, mesmo partido que se opõe à aprovação dessa PEC hoje aqui na CCJ, é o partido que deu entrada no Supremo
a ADPF 442, que pede o aborto, em qualquer hipótese, até 12 semanas. Qual que é a diferença do bebezinho de 12 semanas para o bebê com 40 semanas? Não existe diferença nenhuma. É claro que eles querem ir avançando passo a passo, com medidas, e outras medidas já foram apresentadas também no Supremo Tribunal Federal, ADIs, buscando justamente passo a passo avançar nessa agenda pró-aborto do nosso país. Como eles não conseguem aprovar nenhum projeto de lei para flexibilizar o aborto aqui no Brasil, o que eles tentam hoje justamente é o avanço via o judiciário brasileiro. E é por isso que se faz necessário a aprovação dessa PEC. E o nosso voto, deputada Cristonieto, será pela aprovação, acompanhando o seu voto como relatora dessa matéria, dizendo sim à vida. Vamos reforçar sim esse direito na nossa Constituição Federal e garantir a proteção da vida desde a concepção. Os constituintes já deixaram claro, era óbvio que ao colocar o direito a inviolabilidade do direito à vida, já estava garantido o direito desde a concepção. É óbvio isso, mas nós precisamos reforçar, diante do avanço dessa agenda pró-aborto no país, diante do ativismo judicial que acontece nesse momento na nossa nação, e nós não podemos aceitar em hipótese alguma. Agradeço mais uma vez a gentileza do deputado Gilson, agradeço, presidente, deputada Caroline Detone, pela coragem de trazer como uma pauta única no plenário da CCJ essa matéria que é aguardada, a aprovação dela pela ampla maioria da sociedade brasileira há muito tempo. Parabéns, deputada Caroline Detone. Obrigado. Pessoal. Obrigado, presidente. Agradeço demais a compreensão dos colegas. Quando eu fui eleito em 2018, eu confesso que, assim como todos os deputados, o que a população quer saber é assuntos relacionados ao costume, tráfico de drogas, aborto. E, deputada Cris, eu equivocadamente imaginei de que esses assuntos estavam resolvidos e não estariam na pauta do Congresso Nacional. E, para minha surpresa, cá estamos nós, discutimos matérias que já temos legislação, que já estava definido. No entanto, no decorrer do anseio da sociedade, de argumentos dissonantes, especialmente da direita e da esquerda, e também em virtude de decisões do Supremo Tribunal Federal, esse assunto voltou à tona. Como eu não sou de fugir do debate e muito menos esconder minha posição, estarei dizendo qual é a minha. E eu vou voltar para o texto de maneira... porque me parece que existe uma confusão ou até mesmo uma interpretação muito elastecida do que está escrito. Hoje a Constituição Federal, no seu artigo 5º, ela já diz de que o aborto ele não deve ser feito. Em resumo, por quê? Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se os brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida. O que essa PEC está fazendo é inserindo somente, tão somente, uma expressão, abre aspas, desde a concepção. Ora, quem é a favor do aborto, independente do motivo, não está abarcado sobre a legislação brasileira, porque hoje o aborto já é proibido. A única coisa que essa PEC deixa mais claro, e aqui o nosso assessor disse que contribuiu com ela na época e que não é de hoje, é deixando claro de que essa restrição é desde a concepção. Por quê? Porque se não houver esse esclarecimento, em virtude de diversas discussões e também uma interpretação elastecida, se diz de que é possível em determinado tempo, em período, semanas, se praticar o aborto.
A Constituição agora deixa claro, não é permitido o aborto. E não é permitido o aborto desde a concepção. Então eu queria deixar de lado a discussão fora do que está no texto, porque ele é simplesmente no campo da imaginação. Falar de pesquisa de célula-tronco, falar de inseminação artificial, falar de descarte de óvulos, todos esses problemas, deputada, se acaso eles existem com o texto atual. Nada disso está sendo alterado no texto. Nada disso se fala ou se trata de qualquer tipo de mudança. E eu iniciei falando de que o assunto aborto já estava resolvido, porque justamente o Brasil ele já possui excludentes de ilicitude. Concorde ou não com as excludentes, elas estão lá. E eu escuto discursos da esquerda dizendo, é uma proteção do estuprador, porque a criança, o neném, não pode haver estupro porque, mesmo sendo um caso de estupro, não é isso que está escrito, é desconhecimento de como funciona a aplicabilidade das leis. A aplicabilidade das leis, deputada Thalíria, ela é por especificidade. O Código Penal, ele não está sendo alterado pela PEC. O Código Penal, o artigo 128, no seu inciso 1º e 2º, ele exclui a proibição do aborto no caso de estupro. Ou seja, tanto antes da PEC, como depois da PEC, caso ela seja aprovada, não será permitido o aborto em caso de estupro. É uma circunstância resolvida. Para que isso seja possível, ou seja, proibir o aborto em caso de estupro, teria que se alterar o Código Penal. Mas não tem qualquer tipo de alteração aqui do Código Penal. Não tem, isso é imaginação. É imaginação. A lei específica, ela deve ser aplicada. Não é uma alteração lá na Constituição que deixa somente mais claro o texto que automaticamente vai se revogar o Código Penal. É insano se pensar isso. Vou ler aqui o artigo do Código Penal, porque para tranquilizar os meus colegas. Artigo 128. Não se pune o aborto praticado por médico. Inciso 1. Se não há outro meio de salvar a vida da gestante. Portanto, se tem perigo de morte, a mãe pode-se praticar o aborto porque ele não vai ser criminalizado. Ponto e vírgula. Aborto no caso de gravidez resultante de estupro. Está lá no Código Penal. Inciso 2. Se a gravidez resulta de estupro e o aborto é precedido de consentimento da gestante ou quando incapaz do seu representante legal. E existe mais uma hipótese que foi inaugurada pelo Supremo Tribunal Federal, que obviamente eu também concordo, apesar de ser fundamentado pela esquerda, é nos casos de anencefalia. É um assunto resolvido. Resolvido. O que eu percebo é, primeiro, uma falta de coerência e de análise do texto que pretende se alterar. E aí se utiliza de argumentos para fundamentar um desejo de se permitir o aborto em qualquer tipo de circunstância. Não é isso que se trata. E aqui fazendo justiça, deputada Érica Coccar, deputado Bacelar, existe sim deputados de direita que são contra o aborto a qualquer tipo de situação. Existe sim. Mas essa PEC também não altera para esse lado. Também não altera, também não tem essa mudança. Então, tanto os que defendem o aborto em qualquer situação, tanto aqueles que defendem que o aborto não deve ser feito em qualquer situação, essa PEC não vai alterar essa situação que nós temos na legislação brasileira atual. Por quê? Porque no Brasil, aprovando ou não aprovando essa PEC, não será permitido o aborto, exceto nas circunstâncias previstas no artigo 128. É isso. Agora, indo mais além no mérito, com relação
aborto ou não aborto, eu gosto de pensar de que, evidentemente, você abortar é você interromper a vida. Na verdade, só se utiliza outro nome, porque matar alguém é assassinato. São sinônimos. A única diferença é que o aborto é um assassinato no ventre da mãe. É a única diferença. Mas o ato é o mesmo. Presidente, quantos anos você tem? 49. Desculpa a minha indelicadeza. Eu tenho o direito de matar Vossa Excelência? Não tenho, também acho. Há 10 anos atrás, com você, quando tinha 39 anos, eu tenho o direito de matá-lo? Com 29, com 10, com 1 ano de vida, com 1 ano de vida não tenho. 1 ano antes de nascer, por que eu teria direito? Perdão, 1 dia, deputada Thalíria. 1 dia antes de você nascer, eu teria direito de matá-lo? Eu pergunto muito que honestamente, por que alguns sabem, concordam, que eu não posso matar 1 dia depois do nascimento, mas poderia matar 1 dia antes do nascimento? Alguém consegue me explicar isso? Não tem explicação, eu vou repetir a pergunta. Por que eu posso matar alguém, ou poderia, conforme alguns, 1 dia antes de nascer, mas não posso, obviamente, 1 dia depois de nascer? Vou mais além. Por que eu posso, então, matar... mas é 1 dia, é só esperar 1 dia. Então tá, eu não posso, então... Eu poderia, então, matar alguém 10 dias antes de nascer. Todos aqui conhecem alguém que teve um filho ou uma filha que nasceu de 6 meses. Com 6 meses é possível a vida tranquilamente fora do útero da mãe. Pois me ajudem a entender qual a justificativa de assassinar esse bebê de 6 meses que já tem condição de viver fora do útero da mãe depois de 6 meses. Qual é a justificativa? Eu realmente não entendo, eu gostaria que me explicassem. Fazer isso com um neném é condenar um bebê que não tem condição de falar ou se defender por um crime que jamais ele cometeu. Ou que crime que essa criança cometeu? Em qualquer circunstância. Eu quero ser uma das vozes que defende a vida de todos os bebês, porque eles não conseguem fazer isso por si só. E tem alguns que, ao invés de fazer essa defesa, encontram justificativa para assassiná-los. E é com dor no coração que eu digo, deputada Cris, que essa mãe sequer poderia ser chamada de mãe, porque se ela quer matar o próprio bebê, ela não é uma mãe de verdade. Ela não é uma mãe de verdade. Eu gosto de uma frase do deputado Eli Borges. O Ronald Reagan, ele fala o seguinte: tenho percebido que todos aqueles que são a favor do aborto já nasceram. Ou seja, essas pessoas, aos trancos e barrancos, cada um com a sua particularidade, cada um com seus problemas, cada um com as barreiras da vida, conseguiram nascer. Conseguiram nascer. E é isso que nós deveríamos defender desde já e sempre. Defender a vida. Muito se fala em liberdade, e eu sou um grande defensor da liberdade. Mas que liberdade existe se não há vida? Para se defender a liberdade, um pré-requisito é a vida. Você precisa ter vida para ter liberdade. E eu vou defender a vida dessa representação de um bebê de 12 semanas. Se puderem aproximar aqui, ele está todo formado. Todo formado. Eu não vejo como justificativa qualquer tipo de argumentação
para dizer de que essa criança, de forma injusta, cruel, seja morta 1 dia, 2 dias ou 10 dias antes do nascimento, sendo que ela tem toda a condição de viver fora do útero potencialmente agressor. Muito obrigado, presidente. Tempo de... Oi. Tá como o som tá Oi. baixo. Tempo de liderança para a Federação Talíria Petroni. Poxa. Bem, são só 3 minutos, então, infelizmente, não terei tempo de dialogar com Vossa Excelência, deputado Gilson, com os absurdos que foi dito por Vossa Excelência. Eu quero apenas sensibilizar quem está nos escutando. Como uma mulher, mãe de 2, eu sou mãe de 2 crianças, e a maternidade para a minha vida foi uma escolha, e é uma das coisas mais importantes da minha vida. E eu sou mãe de uma menina num Brasil que não protege as meninas. E essa casa deveria defender a vida e as famílias. Essa casa deveria defender a vida das 27 mil meninas até 14 anos que pariram no último ano. Ou seja, que foram estupradas, e a maioria delas por padrastos, pais, dentro das próprias famílias. Essa casa deveria se dedicar a defender a vida das quase 1 milhão de mulheres que foram estupradas no último ano no Brasil. Esse é um drama. E nós deveríamos nos dedicar a enfrentar esse drama. Essa casa deveria prevenir essa violência, fomentando a educação sexual nas escolas, por exemplo, que é onde a menina violentada, dentro de casa, denuncia essa violência. A gente deveria avançar no fluxo de acolhimento e atendimento a mulheres estupradas e violentadas, mas não. Essa casa quer retroceder o Código Penal da década de 40, porque aí, Gilson, me perdoe, a Constituição está acima do Código Penal. E se a Constituição propor não ter aborto em nenhum caso, vai ser impossível uma mulher violentada interromper essa gestação. Vai ser impossível uma menina violentada, eu sou mãe de uma menina, eu quero proteger as meninas como minha filha, interromper uma gestação. Vai ser impossível uma mulher com uma gravidez tubária, que é a maior causa de morte materna no primeiro trimestre, interromper uma gestação. Ou seja, vocês não estão defendendo vida nem família. Vocês estão querendo retroceder, fazer o país dar passos atrás como quase nenhum país do mundo, com uma legislação completamente restritiva, que é um ataque à vida de mulheres e meninas. Minha gente, criança não é mãe, estuprador não é pai, e o papel do parlamento brasileiro é defender a vida das meninas e mulheres. Luiz Gastão, liderança PSD. Bom, senhores deputados, senhoras deputadas, presidente, eu estou aqui atentamente ouvindo, e eu tenho vindo pouco, vinha pouco a CCJ, mas tenho vindo mais a CCJ, e gosto muito de estar aqui e ouvir os nobres deputados e deputadas nos seus argumentos com relação a alguns projetos. E se nós formos ver todas as falas que nos antecederam, nós vamos ver que todos têm um ponto em comum. E eu acho que todos os deputados, inclusive a deputada Jandira, que acabou de falar agora, vão concordar num ponto. E todos têm um ponto em comum aqui. Nós vivemos numa sociedade que, infelizmente, está doente. Nós vivemos numa sociedade que, infelizmente, tem perdido seus valores. Nós vivemos numa sociedade que, infelizmente, está sendo relativizada em várias ações. Então, quando uma menina menor de 10 anos engravida,
quer por desleixo, ou por afronta, ou seja o que for, não se discute a causa, quer se buscar a consequência. Nós estamos discutindo, e o deputado Gilson, acho, e o deputado Diego Garcia colocaram muito bem, nós estamos discutindo um único ponto, que é dizer quando se inicia a concepção da vida. Só isso. Todas essas discussões com relação à defesa de aborto, com relação à defesa de estupradores, com relação à defesa de uma menor que está grávida e quer interromper a gravidez. Se discute tudo isso, mas nós precisamos sim fazer com que a nossa sociedade avance nos cuidados com relação à mulher. Nós precisamos fazer com que nas nossas escolas e nas nossas famílias nós possamos proteger as crianças para que elas não comecem a ter uma vida sexual antes do tempo. Nós precisamos fazer com que, quando ocorrer casos, querem de estupro ou casos outros, se tenha um cuidado específico para aquele caso. E a mulher seja acolhida e respeitada. Diferente do que diz e disse a deputada que me antecedeu, a relatora do projeto é uma mulher. E eu tenho aqui a concepção de várias outras mulheres que estão defendendo e defendem esse projeto e vêm defendendo para que nós possamos, a partir dele, discutir toda uma outra concepção de sociedade. Uma concepção de sociedade que você possa valorizar a vida, você possa respeitar a vida desde a sua concepção. Os fatos que podem ter incorridos e serem incorrentes com relação à necessidade de interrupção à vida em qualquer momento dela, terão que ser tratados como excepcionalidades dentro do Código Civil, dentro do Código Penal, em outras legislações. Mas nós precisamos ter a clareza de quando se inicia a vida. É só isso que nós queremos. É só isso que trata o projeto. E sim, eu sou católico, sim. Sou cristão, sim. Creio num Deus acima de nós. Creio em Jesus Cristo. Creio que ele viveu, nasceu, se tornou homem e morreu por nós. E que ele continua vivendo entre nós. E respeito aqueles que pensam divergente, de forma divergente disso. E na minha concepção como cristão, só cabe a Deus definir quando e se termina a vida de um ser humano, seja ele quem for. São os mistérios da nossa fé. E dentro desses mistérios e dentro dessas ações, cabe sim a este parlamento manifestar a vontade da sua maioria e da maioria da população brasileira, que é uma maioria esmagadoramente cristã e que defende, sim, os valores da vida, os valores da família e os valores de uma sociedade mais justa. Precisamos, sim, avançar no controle e na condição de dar às mulheres, dar às meninas, darem às famílias melhores condições. Precisamos, sim, que as nossas leis, as nossas ações e que o Estado brasileiro seja um Estado que promova o bem-estar social de todos. E precisamos, sim, votar a favor dessa PEC para que a gente possa avançar em outras discussões. Discutir questões ideológicas, discutir questões partidárias, discutir outras questões, e se querem discutir a questão de milhares de brasileiros que de forma voluntária estiveram em Brasília e que possam ter sido, inclusive em alguns momentos, manipulados pelo lado A ou pelo lado C, e que tenham hoje, estando hoje com penalidades e que estejam hoje criminalizados por crimes que, ao meu ver, não cometeram, é preciso sim discutir. Quando se discute, quer se discutir anistia, não se quer discutir anistia para aqueles que comprovadamente tenham praticado atos de vandalismo,
tenham praticado os atos que incorram com relação a isso. Mas temos que discutir, sim, qual é o papel do STF, qual é o papel também das discussões para anistiar aqueles que estão sendo injustamente, sim, condenados, sem terem direito à defesa e sem terem direito às manifestações. Então, a nossa liberdade, ela tem que ser defendida e nós vamos estar aqui defendendo essa concepção da liberdade do povo brasileiro ao direito à vida, ao direito às suas manifestações, desde a sua concepção, quando ele, a partir de então, é identificado como um ser humano. E como ser humano, não cabe a nós definirmos quando ele vai dever morrer e quando ele vai poder e de que forma ele vai morrer. E cabe, ao meu modo de ver, a Deus. Muito obrigado, senhores. Discussão na matéria, deputada Cris Tonieto. Obrigada, senhor presidente. Primeiro, só deixando claro que aqui ninguém está preocupado com likes, mas sim com vidas. Todas as vidas, não de forma seletiva algumas vidas. E aqui, a pedido do deputado Eli, vou só conceder uma parte, depois eu volto com a palavra. Presidente, inicialmente eu parabenizo a autoria dessa proposição e a brilhante relatoria da nossa querida Cris. E tem umas particularidades, presidente, onde aqui, naquela expressão de rua, mistura-se alhos com bugalhos. O que se discute aqui é o clareamento de quando começa a vida na nossa Constituição Federal. E dizem que não podemos trazer questões religiosas porque o Estado brasileiro é laico. Mas somos religiosos, sim, e a imensa maioria da população é conservadora, e se o poder emana do povo, para ele é exercido. Então, as decisões competem à maioria. O Salmo 139 diz de maneira muito clara que, no princípio, eu fui formado e Deus foi acompanhando e anotando tudo. Então, a vida, de fato, ela nasce na concepção. É interessante, presidente, que alguém diz que tem que proteger as meninas até 14 anos. E elas se tornam bandeiras de defesa quando querem abrir precedentes, que não vai ser apenas as meninas, serão milhões de mães que passam a ter essa liberdade. As meninas viram, então, um pano de fundo. A segunda coisa também que ninguém quer trazer à tona aqui é as consequências desta mãe, mesmo que menor de 14 anos, vai ter para o resto da vida quando ela se lembra que estuprou uma criança. Ou melhor, que abortou uma criança. Isso ela passa a ter problema, isso é psicologia, isso é fato, basta comprovar. A outra coisa interessante, nós não podemos matar uma criança, está aqui, porque falta política pública para proteger estas meninas e abrir um precedente para milhões de mulheres do Brasil. Ora, isso é a falta de uma política pública de proteção e também não podemos permitir o assassinato de crianças quando nós poderíamos melhorar, sim, um projeto de adoção. Eu participei aqui do debate da sextolia fetal e só tem dois jeitos. Mata através de um processo doloroso para depois tirar da barriga da mãe. Por que não retira para adoção? Então, a busca aqui é exatamente a palavra assassinato mesmo. Aliás, eu vou deixar muito claro, desde os primórdios da criação, que sangue de inocentes é buscado, e eu não sei por que razões. Então, eu queria, deputada Cris, já lhe devolvendo esse microfone, o Supremo decidiu. Está bem, o Supremo decidiu e esse parlamento vai se ajoelhar. Não, nós representamos a sociedade e defendemos a vida desde a concepção. Isso é biologia, isso é ciência, isso também é decisão da imensa maioria dos brasileiros, presidente, que tem que definir o seu papel nesse parlamento. Obrigado. Vou voltar com o tempo, presidente. Exatamente. Bom, muito brilhantes essas palavras, deputado Eli, mas agora aqui
tentando trazer mais para o eixo da racionalidade, como eu sempre gosto de debater. Eu acho que é importante o antagonismo de ideias, ser salutar para a democracia, mas a gente precisa falar à luz da verdade. Tem pessoas que estão desviando o foco da própria PEC. A deputada, por exemplo, que me antecedeu, ela falou de um projeto de lei, que é o 2893, de minha autoria, de fato, que revoga o artigo 128 do Código Penal. Isso é uma proposta que eu realmente defendo. Até porque eu sou radicalmente contra o aborto, todo mundo sabe disso. Eu não escondo quem eu sou, diferente de muitos aí. Agora, o que faz a PEC é bem diferente. A PEC, na verdade, ela está explicitando algo que já é implícito pela Constituição, e eu deixo claro o motivo. Nós temos, por exemplo, no nosso artigo 5º da Constituição Federal, parágrafo 2º, que diz o seguinte: os direitos e garantias expressos nessa Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. Não podemos olvidar o fato de que o Brasil, ele é signatário de tratados internacionais, como, por exemplo, o Pacto de São José da Costa Rica, que deixa muito claro a questão de defesa da vida desde a sua concepção, como já foi ventilado em relação ao artigo 4º, já foi mencionado o artigo 4º aqui do próprio Pacto de São José da Costa Rica. Da mesma maneira, esse Pacto de São José da Costa Rica, ele tem natureza supralegal. E ali já tem a garantia, tanto da personalidade jurídica, o reconhecimento da personalidade jurídica, bem como o direito à vida desde a concepção. Então, se a Constituição Federal ela não exclui direitos decorrentes de tratados internacionais, embora a Constituição esteja acima, o tratado ele está abaixo porque ele tem natureza supralegal. Então, ao inserir a expressão desde a concepção no artigo 5º, colocando-se ali a inviolabilidade do direito à vida como cláusula pétrea, desde a concepção, a Constituição, primeiro, ela faz o óbvio. Como muito bem disse o deputado Diego Garcia, quando houve a Constituinte, na verdade, não se optou por colocar, por inserir este conceito, este termo, porque na época era impensável que a vida fosse ter outro marco. Aí eu pergunto, quando que a vida começa? Ah, é com 12 semanas? Ah, é com 5 semanas? É com 3 semanas? Em que segundo exatamente? Então, ainda que houvesse uma hipótese de dúvida quanto ao marco inicial da vida, já deveria ser impensável a possibilidade de matar um ser humano. E aqui eu faço questão de mostrar, assim, não são bonecos. Há uma tentativa de dessensibilização da sociedade, né, e eles tentam ridicularizar e menosprezar, por exemplo, as réplicas de bebês. São seres humanos, são bebês. Aqui estamos falando de réplica, portanto, tamanho real e peso real. Nós temos aqui, por exemplo, 12 semanas. Aqui a réplica de um bebê de 12 semanas. Essa vida é menos importante ou é mais importante do que essa outra aqui, por exemplo, que tem 16 semanas? Ah, não, essa vida aqui é menos importante do que essa, que de repente tem 22 semanas. Ah, não, a vida mais importante é a que tem 24 semanas. Eu pergunto, qual é o valor da vida? Porque se a gente está pensando em questão de marco inicial, que está tentando se inserir na Constituição, aqui não tem fator de opinião. Não é uma questão opinativa, não é uma questão jurídica, não é nem uma questão política, minha gente. Isso aqui é uma questão científica. No caso, aqui é uma obviedade científica, é uma evidência científica. Então, ao colocar desde a concepção como expressão, repito, a gente está colocando algo expresso, que já estava implícito, segundo o artigo 5º, parágrafo 2º da Constituição, na mesma medida é que a gente está colocando um fato científico. Então, antes, na Constituição, por exemplo, de 88, que ela foi promulgada, não se colocou porque era óbvio, era uma redundância falar disso. E digo mais, para responder alguns aqui que invocaram o artigo 128 do Código Penal, eu sempre falo isso, embora para muitos eu possa ser voto vencido em relação a isso. Muitos defendem a tese do aborto legal. Eu sou radicalmente contra esse binômio falacioso aborto legal, pelo simples fato de que, em que pese nós tenhamos lá o artigo 128 do Código Penal, que eu, sinceramente, defendo que sequer deveria ser recepcionado pela Constituição, porque colide com o espírito da Constituição, no seu artigo 5º, que fala da inviolabilidade do direito à vida, embora não tenha ali, desde a concepção, a vida é inviolável. A partir de quando? Então, quer dizer, quando que a gente vai colocar a sacralidade da vida? O valor da vida, a dignidade da vida, a partir de quando que ela realmente tem esse seu valor intrínseco? E aí a ciência vai nos ajudar e vai nos dizer, é desde a concepção. Então não cabe ao jurista dizer algo que é o biólogo que define. Ou melhor, que por experimentos e pela ciência já atesta. Então é uma questão lógica. Da mesma forma que se houvesse essa hipótese de dúvida, não deveria ser, em hipótese alguma, deveria ser considerado matar um ser humano inocente.
Da mesma forma, a gente já percebe o intento por detrás de todos esses argumentos falaciosos, carregados muitas vezes de sentimentos, mas de zero racionalidade. Por exemplo, a deputada do PSOL, que me antecedeu, ela disse que 27 mil crianças, no caso, pariram e, no caso, elas teriam sido vítimas de estupro. Primeira pergunta que eu faço. Essa deputada disse que 27 mil crianças pariram, portanto, deram à luz. Primeira pergunta. Deveriam, então, essas crianças terem sido mortas antes de serem retiradas do ventre da mulher? Como que aquela criança no ventre da mulher, ela vai ser retirada dali, se não por meio de um parto que vai acontecer, ainda mais em gestações tardias? No caso, por exemplo, quando a gente pensa no bebezinho de 22, 23, 24 semanas, no caso, vai passar por um parto. Pra que matar pra tirar? Que intento é esse? Que cultura da morte é essa? Que simplesmente consente e concede a matança de crianças inocentes. São seres humanos, ou só se tornam humanos a partir da invencionice da cabeça de alguns. Não é uma questão ideológica, tampouco uma questão religiosa, minha gente. Aqui estamos falando de fatos, de questões claras. Então, se 27 mil crianças pariram, por que então essas crianças não poderiam ter sido encaminhadas para adoção? Para que matar para tirar? Então, aqui a gente já percebe claramente, sumariamente, que a intenção é realmente que essas crianças sejam mortas. Uma deputada também que me antecedeu disse que as digitais dos deputados estariam aqui na aprovação dessa PEC para acabar com a vida de tantas mulheres. Eu pergunto, de que vida que é mais importante, a vida intra ou extraútero? Porque vidas de crianças e de mulheres estão sendo ceifadas também a partir do momento que existe aborto. Porque o aborto é, de fato, um homicídio. A diferença é o momento da execução. Então, a questão, por exemplo, do aborto legal, que na verdade não existe, o que nós temos é uma isenção de pena. O artigo 128 do Código Penal, quando ele fala não se pune a mens legis, ou seja, o legislador, ao pensar, né, ao criar essa lei, no caso, o que se pensou? Não se punir, matéria de política criminal, não se punir em determinados casos, como, por exemplo, o risco de vida da mulher, que não precisaria estar no 128 do Código Penal, não precisaria estar ali pelo simples fato de que está constando no artigo 23 pelo estado de necessidade, não entro no mérito, estou falando de fatos, então não precisaria estar no 128. Da mesma forma, o caso, por exemplo, de estupro. O estupro não se combate com o aborto. O aborto, na verdade, é uma forma até de revitimizar a mulher, porque as pessoas romantizam o aborto, achando que o aborto é como se fosse a coisa mais fácil do mundo. Primeiro, que está se matando uma criança inocente. Segundo, qual é o procedimento, qual é a modalidade do aborto? Tem aborto por sucção, aborto por esquartejamento, todas as modalidades de aborto, a sistolia fetal, em casos mais tardios, todos os casos precisa matar e precisa, antes disso, torturar. A sistolia fetal, que muitos vociferaram, dizendo que tinha que acontecer, que o Conselho Federal de Medicina não podia, em hipótese alguma, proibir algo que é proibido na eutanásia animal, mas para bebê inocente pode. Então, quer dizer, a gente está num estado de coisas terrível. Realmente, isso que é o retrocesso civilizatório. A gente tem que discutir algo que deveria ser indiscutível. A gente está no momento que a gente observa pessoas defendendo o indefensável. Agora, qual é o maior medo da aprovação dessa PEC? Não é retroceder, porque o maior direito é a vida, para começar. E dele decorrem os demais direitos. Da mesma forma, quem dera se realmente revogasse determinadas questões. Mas nesse caso não tem autoaplicabilidade. A Constituição ela é uma parametrizadora, por assim dizer, a lei maior do país. Aí, no caso, tudo vai ser interpretado à luz da Constituição. Agora, não vai ter autoaplicabilidade. Então, quer dizer, a gente está falando, muitas coisas são devaneios e são subterfúgios. Muitas questões aqui invocadas, minha gente, infelizmente são malabarismos retrógrados. Podem falar, eu não vim aqui para ser aplaudido, eu vim aqui para falar a verdade, meu compromisso é moral com a verdade. Podem falar à vontade. O que torna uma criança mãe não é uma legislação. Vou pedir ordem. Presidente. Pessoal, respeito. Esse é o ódio às crianças inocentes. Pessoal, é isso. Esse é o fogo do amor, que na verdade odeia aquele que é inocente. Presidente. Que no caso é o ser mais frágil, mais inocente. É isso. Não pode. Podem gritar, podem exagerar. Na verdade, muitos têm sangue inocente nas mãos. É uma lástima, é uma pena. É uma pena. Por favor, retirada dessa manifestação. Pessoal, quer dizer, as pessoas dizem que não existe pena de morte no Brasil. Mas a pena de morte existe porque existe aborto. Não adianta. Vamos pedir ordem. Venham confrontar meu argumento. Não adianta falar jargão feminista pra cima de mim. Não adianta. A gente tá falando de fatos. A gente tá aqui na defesa de todos. Presidente, por favor, fazer a retirada dessa manifestação. Eu vou pedir silêncio
Senão nós vamos pedir para retirar. Retirada, presidente. Presidente, retirada. Só um minutinho, só um minutinho. Parece que tem pessoas de crachá também. É importante retirada. depois Pede a identificar retirada. também. Vou pedir o Porque silêncio, se fosse o por contrário, favor. né? Nós vamos pedir o silêncio para respeitar a fala da deputada. Presidente, Presidente. não estão ouvindo. Vou pedir à segurança que tome providências, uma vez que não Por há o favor, silêncio É uma pena, da essa fala dos militância. deputados. A retirada, presidente. Grita, fala, A mas retirada, aquilo não tem presidente. racionalidade para combater o que eu estou A falando. retirada. Eu estou falando de fatos. Eu não estou falando de invencionice, nem jurídica, A segurança, nem por favor, subterfúgio pode tomar político, providências aqui. Pode. O que torna uma criança mãe? A pergunta, qual é a criança mais importante? É aquela dentro do ventre e a fora do ventre. favor. Qual é a vida mais importante? Presidente, Solicito silêncio no plenário. Se não fizerem silêncio, são convidados a se retirar do plenário. Retirem do plenário. Retirem do plenário. Retirem do plenário por não estarem respeitando a ordem dos trabalhos, desrespeitando os deputados aqui que estão trabalhando. Polícia Legislativa, retirar os manifestantes do plenário, por gentileza. Vamos aguardar até que sejam retirados. Pessoas que estão com crachá autorizado da Câmara colaborando com a balbúrdia também devem ser retirados pela Polícia Legislativa. Pessoas que... Vamos pedir reforço policial aí, por gentileza. Vamos fazer a retirada, É até por uma favor, questão presidente. de segurança, presidente. Por para nós que favor, estamos tentando trabalhar a segurança da comissão, por favor, respeitar a presidente e fazer a retirada dos manifestantes. Agora não é nem mais o silêncio, agora é a retirada, É o que já segurança. foi dito para fazer silêncio e ouvir. Como Presidente. não respeitou, é a Pessoal, retirada. É Presidente, curioso, é só evacuação, por gritaria, favor. é só Presidente. gritaria, zero efetividade. Só gritaria. Eu pergunto, o que vocês fazem para combater o estupro? O que vocês fazem para combater o estupro? Presidente. Porque vocês encaminham a menina pro aborto, depois vocês largam a Presidente. própria sorte. Esse é o mais amor da esquerda, das feministas. É Presidente. isso. É só jargão feminista e zero efetividade. É isso. Presidente, olha só, eu presidente. estou ouvindo a grito A de retirada. assassinas. Ô, Isso me presidente. preocupa muito, porque não respeita esse parlamento, nem o comando da presidência. Essa é a prova tolerância. de que querem Essa é a tolerância assassinar do crianças sistema em da estupro. democracia, Isso né? é horrível, Nenhum momento é eu horrível, falei, é desrespeitoso. Tem que fazer a retirada. Vocês desrespeitaram Vamos fazer a deputada. retirada. Vocês estão desrespeitando a deputada mulher Cristo Nieto, algo que sempre foi pleiteado aqui nessa comissão. Por favor, se retirem. A polícia está autorizada a fazer a retirada dos manifestantes. Mas é porque os homens não querem tocar. Inocente, inclusive a vida das futuras mulheres, é isso. A gente está defendendo a vida das futuras mulheres. E vocês estão querendo acabar com o futuro da nação. Isso é o retrocesso civilizatório. Não aceitam nem a democracia. A senhora o que o nosso lado fala, é isso aí, essa gritaria. Mas o outro lado pode falar manifestação. Na PEC
Tem deputada colaborando também com a gritaria. E são os mesmos que exigem respeito depois. A gente respeita. Isso é a tolerância para a democracia. Olha como é tolerante. Cristonieto, que estão gritando lucro. Cadê a segurança? Por favor, ou não podem se render à maioria? Cris, perdão, presidente, se é uma manifestação aqui, eu gostaria de convidar a nossa relatora, fazemos a nossa manifestação rezando uma Ave Maria, podemos? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Salve, Rainha. Essa é a maior das violências, né? A nossa salve. A gente não pode a vós falar bradamos, porque... degredados, filhos de Eva. Violência A contra a vós criança. suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, Não pois, a advogada manipulação. nossa, esses Não vossos a olhos a manipulação. nós recordiosos, a nós recorrei. Não a manipulação. Mostrai-nos, Não a Jesus, manipulação. bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó Senhora piedosa, presidente. ó doce, sempre Senhora Virgem presidente. Maria, rogai Senhora por nós, presidente. Santa Mãe de Deus, Senhora para que presidente. sejamos dignos das promessas de... O Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, Senhora presidente. bendito é o fruto Senhora do presidente. vosso ventre, Jesus. Senhora Santa presidente. Maria, Mãe de Deus, Equidade no rogai por tratamento. nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Senhora Ave Maria, presidente. cheia de graça, Senhora presidente. o Senhor é convosco. O mesmo tratamento bendita sois vós que a entre as PEC da mulheres. anistia teve. Bendito é o Mesmo- fruto Isso do não é vosso mesmo ventre, permitir a Jesus. PEC da anistia Santa Maria, que Mãe de planejaram Deus, o assassinato rogai por do nós, presidente da pecadores, República. agora e na hora de nossa morte. Amém. Retira a PEC. São os heróis da contemporaneidade. Não adianta. É Não sempre assim. adianta a senhora continuar sua manipulação, seu discurso manipulador, Que no discurso período. manipulador? No período.
segurança para os parlamentares, presidente. Eu, como parlamentar, me sinto ameaçada aqui. Por mim, deputada Carol, presidente. Não adianta causarem tumulto. Por mim, para pode ficar à vontade. Com a sessão. Pode ficar à Nós vontade. não iremos suspender a sessão. Reunião, problema nenhum. Pode ficar à vontade. Se quiserem ficar, pode ficar à vontade. Vamos tocar a reunião. Simples assim. Presidente. Pra mim tá tudo certo. Eu sou democrático. Nosso tá? E deixa eu gritar aí. Presidente, por mim pode só eles estão defendendo a cultura da morte. Isso é horrível. Eles dois podem e nós falar. estamos aqui pela vida. Só eles dois e podem eles não falar. querem se render. Só eles dois têm direito nesta comissão a defender Aumenta o som nosso, presidente, e toca a reunião. A senhora permitiu a desordem aqui na PEC da anistia. Pode deixar, A senhora permitiu Carol. gritaria Deixar, na pessoal, PEC da anistia para anistiar os seus companheiros que fizeram o 8 de janeiro. A senhora permitiu aqueles que planejavam... Deputada Lindsay da Mata, a deputada Cris está com a palavra para encerrar sua discussão. Pode continuar, deputada Cris. Ela aqui, pronto. Na verdade, presidente, deixa eu gritar. isso é o retrato da democracia. A palavra está exclusivamente com a relatora que está discutindo o projeto, a deputada Cristonieto. Continua. Vamos votar. O que eles querem é uma ditadura de opinião. Eu quero saber o seguinte, cadê o argumento de autoridade para confrontar o que eu falei? É isso. Então vamos votar e vamos aprovar a PEC, de presidente. liderança do PSB. Por mim, pode ficar à vontade. Vamos aprovar. Tempo de liderança do PSB. Tempo de liderança do PSB. Tempo de liderança do PSB. E se junte a isso o tempo de liderança do governo. Então, tempo de liderança do PSB. Não tinha necessidade de levar. O que vale para um, vale para todos. A senhora permitiu aqui manifestação daqueles que defendiam a PEC da anistia. Um fato não justifica o outro. A senhora defendeu, permitiu e nós estamos aqui pela vida. Seus companheiros e vereadoras seus sendo companheiros agredidas na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. Eu posso dizer que assassinos são os militares que planejaram o assassinato do presidente. Então, vamos divergir com respeito. Com respeito. Mas ele chamou. Mas ele chamou. Isso é muito sério, é muito horrível, e nós precisamos estão aqui. Você que se posicionou, você que defendeu uma esquerda que defende o aborto. Olha como é aqui no parlamento, para você ver como a luta não é pequena. E nós estamos aqui pela vida, porque o desejo é assassinar crianças. E esse grito que escuto é um grito que defende a morte. É horrível. Aprovar a PEC sob essa condição, de mulheres sendo agredidas, parlamentares sendo agredidas. É nesse contexto. Vamos chamar os próximos inscritos. Deputado Bacelar e deputado Patrus estão com a palavra para discutir. Se aprovar uma PEC com deputadas sendo agredidas. Deputadas e vereadoras reunidas e estão sendo agredidas na CCJ. Vocês estão provocando isso. Elas estão sendo agredidas. Então, sobre a sua presidência, sobre o seu comando, você quer aprovar essa PEC batendo em deputadas e vereadoras. Essa é a corrupção. Pois é exatamente o que está acontecendo. É exatamente o que está acontecendo. Foram tão eleitas quanto a senhora e mim.
Vamos liberar... Vocês estão provocando isso, deputado. Vamos retomar aqui. Vamos retomar a discussão e vamos seguir em frente. Mas olha, é assim que elas dizem que a gente está falando. Elas estão se manifestando. Vamos liberar a mesa que vamos dar prosseguimento aos trabalhos. Próximo inscrito, deputado Patrus Ananias. Quer abrir mão da inscrição, deputado? Então pode falar. Então começa a contar o tempo. Começa a contar o tempo. Só quero alertar, só peço silêncio. Eu quero falar, tenho o direito de falar, mas vou falar em condições dignas, condições razoáveis. Bom, então peça para, para os deputados e os não tenho visitantes. Não sou policial não, deputado, não tenho esse poder. Certo. Deputado Patrus, só quero pedir atenção um pouco dos manifestantes também. Só peço o silêncio dos manifestantes para eu fazer um pronunciamento. Pessoal, eu sei que tem deputados, vereadoras, deputadas, prefeitas que estão aí para eventos também. Nós, aqui é a Casa do Povo. No entanto, respeito por gentileza. Respeito por gentileza. Vocês podem ter educação mínima para poder ouvir? As deputadas que estão no meio das manifestantes podem pedir, por gentileza, o decoro dos manifestantes, porque senão vou ter que pedir o reforço policial para poder retirar. Quero terminar de falar. Nós sempre permitimos a entrada livre das pessoas na casa e nessa comissão. No entanto, existem regras, desde que seja feita de forma silenciosa, respeitosa. No entanto, as manifestações que estão sendo presenciadas aqui hoje, elas extrapolaram a educação, a respeitabilidade e o decoro, estão prejudicando a fala de uma deputada mulher. Dizem respeitar as mulheres, mas estão desrespeitando uma mulher falando. Portanto, estou pedindo pela última vez que respeitem o andamento dos trabalhos. Vamos dar prosseguimento, nós não vamos retirar de pauta, sob pena de pedirmos novamente a retirada dos manifestantes. Caso vocês não respeitem, nós vamos mudar de plenário e continuar os trabalhos só com a presença de deputados e assessores. Então, estou fazendo aqui um convite para manter-se em silêncio, respeitando, sob pena de a gente ir para o plenário e aí vocês não vão poder participar dos debates. Então, por favor, deputadas, não fomentem a balbúrdia que vocês não vão conseguir encerrar os trabalhos hoje, certo? Está com a palavra agora, deputado Patrus. Vai abrir mão do seu tempo ou vai falar no seu tempo? Bom, se não tem condição, vou chamar o próximo. Deputado Bacelar? Não? Não. Ou vai usar, ou nós vamos passar. Cadê o Helder? O Helder está aqui, ele pode dar para ele. Deputado Helder, tempo de liderança. Peça para os seus manifestantes pararem com a balbúrdia. Deputada Érica. Deputada Érica, olha só. Ou os manifestantes, pelos seus manifestantes da sua ala ideológica. Então peça para eles colaborarem para não caçar palavras dos deputados. Colaborem para que os deputados de esquerda falem. Pessoal, por gentileza, a palavra está com o deputado Patrus Ananias para discutir. Tempo de liderança para o deputado Helder. Sei que eu... Presidente, E se fosse a sua filha? 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 E se fosse
Bom, então, como não está havendo respeito por parte dos manifestantes que não querem se retirar e a polícia não quer também exercer a força policial, só pena de vocês realmente ter um problema aí, talvez até de machucar alguém e tudo mais, nós vamos mudar de plenário. Qual plenário está disponível? Só vai entrar deputados e assessores, certo? Vamos suspender... Tá, nós vamos suspender os trabalhos por 15 minutos e voltaremos no próximo plenário. Só entrarão deputados e assessores e a técnica da CCJ. Vamos avaliar se a imprensa irá entrar. Vamos avaliar. Que fique... Oi. Só de deputado ou de assessoria também? Porque assessoria identificada. O plenário é pequeno, então vai informar agora, porque primeiro tinha que garantir lá, amiga. Passaremos a CCJ para o plenário 15, só será permitida a entrada dos deputados e assessores identificados na CCJ.